Glória a Jesus. Se vamos lá para a Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 32 e 33. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 32 e 33, que diz assim: Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Nossa pregação nesta noite vai ser bem didática, um ensino bem didático, para que todos os irmãos compreendam o que é cristianismo. Certo? O que é cristianismo? Mas pastor, eu sou crente, pastor. Eu sei. Pastor, faz 20 anos que eu estou na igreja. Eu sei. Mas muitas vezes nós nos esquecemos o que é cristianismo. Neste capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, a seguir aqui, a Bíblia nos mostra que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque, como nós lemos aqui, o apóstolo Paulo diz que eles anunciavam o evangelho da promessa feita aos pais deles, e Deus cumpriu plenamente, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Ou seja, Jesus é o Cristo. O evangelho é a pregação do Cristo. E cristianismo é ser cristão. Para ser cristão, temos que saber o que é cristianismo. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, nós vimos em João capítulo de número 15 e versículo de número 16, Jesus dizendo: Não fostes vós quem escolhestes a mim, eu, porém, vos escolhi a vós outros. Princípio do cristianismo não é eu aceitar a Cristo como Salvador, é Deus, o Pai, vir com o seu amor e nos caçar durante toda a nossa vida, até encontrar um lugar no nosso coração, e aí nos trazer aos braços do Filho. Isto, aleluia, é o princípio do cristianismo, é o chamado. Não fostes vós que escolhestes a mim, eu, porém, vos escolhi. Deus tem nos escolhido. Aí você pode dizer assim: então nós entendemos, pastor, que escolha é algo que Deus faz para um e para outros não, porque eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe que não são crentes, Deus não escolheu eles. A escolha de Deus, ela se dá dentro da minha e da tua aceitação. Deus, ele vai até nós. Eu creio, irmãos, que cada ser humano nesta terra, aleluia, Deus dá uma oportunidade, aleluia. Agora, a aceitação do seu chamado é que depende da minha e da tua vida. Então Deus, ele primeiro, é ele que vem ao encontro de nós, não é nós que vamos ao encontro de Deus. Eu estava tão angustiado, eu estava tão perplexo na minha vida, eu estava quase morrendo, não tinha mais saída, aleluia. Eu passei na frente de uma igreja e vi alguém cantando, aleluia, manso e suave, e eu entrei porque aquele hino tocou na minha vida, e eu naquele dia aceitei Jesus. Não, aquele dia Deus te chamou, aquele dia Deus proveu para você a salvação vem de Deus, não vem de nós. Não é eu que aceito a Jesus, é Jesus que me aceita para ser seu filho, porque nós não temos condições de aceitar a Cristo, nós não temos condições, aleluia, de querer Deus, porque tudo na nossa vida é contrário a Deus. O pecado que está em nós é contrário a Deus, a vontade que está em nós é contrário a Deus. Você pode ver isso nas pessoas que estão numa vida boa, numa vida, não precisa ser rico, mas ser uma pessoa que tem uma vida boa, uma vida estável, uma pessoa que não tem enfermidade. Você vai pregar o evangelho para ela, para você ver o que acontece. Ela diz que não precisa, ela diz que não rouba, ela diz que não fuma, ela diz que não bebe, ela diz que não se prostitui, ela diz
que não faz nada de errado, então ela não precisa de Jesus. Jesus é para as pessoas que roubam, Jesus é para as pessoas que bebem, Jesus é para as pessoas que fumam, Jesus é para as pessoas de mau caráter. Por quê? Porque a pessoa que está bem, a pessoa que se acha bem, Jesus mesmo disse isso para os fariseus, quando os fariseus, aleluia, chegaram para Jesus e vieram dizer: olha, você está comendo com pecadores, não pode, você é mestre, é um homem que tenha uma visão, as pessoas têm uma visão de ti, você não pode estar no meio dos pecadores. Jesus disse, aleluia, os enfermos é que precisam de médico, não os sãos. Vocês se acham sãos? Vocês se acham que não precisam de mim? Então tudo bem, mas esses aqui estão me acolhendo, porque eles sabem que são doentes espirituais. Então, meu irmão, aleluia, quando eu e você estamos bem lá no mundo, é difícil nós aceitarmos a Jesus, é difícil eu e você querermos a Cristo, aleluia. Claro que não vamos querer, mas as situações da vida, elas vão nos levando, Deus vai preparando todas as coisas, Deus vai permitindo, aleluia, que Satanás, ele vá tocando em algumas áreas, Deus vai permitindo que alguma coisa na nossa vida dê errado, e vai nos colocando para um funil, o funil da sua graça, até o momento em que ele chega para nós, e vem e faz o chamado: vinde benditos do meu Pai, aleluia. E quando esse chamado de vinde a mim chega no nosso coração, aí então começa o Evangelho na nossa vida, aí começa o cristianismo, quando Deus nos chama e quando Deus nos leva até Cristo nosso Senhor. Isto é o começo do cristianismo. Não é eu que aceito Jesus. Você nunca vai achar na Bíblia, nunca você vai achar na Bíblia alguém dobrando o joelho e dizer assim: eu aceito Jesus. Você nunca vai achar isso. Glória a Deus. Como nós então, depois que Deus nos chama e nos leva até Cristo, como acontece, aleluia, a aceitação? A aceitação, ela vem pela palavra. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10 e verso 10, que a palavra gera fé. A palavra de Deus, como você está ouvindo nesta noite, ela está gerando dentro do teu coração uma fé sobrenatural. O homem tem fé, por natureza ele tem fé. É uma fé que não tem um valor espiritual, é uma fé que não tem força espiritual, é uma fé ilusória, é uma fé que todos os seres humanos têm. Uns têm fé e usam ela sobre uma estátua, outros com a sua fé usam ela nos rios, outros com a sua fé olham para o sol e determinam que aquilo é Deus e depositam a sua fé. Todos têm fé, em alguma coisa eles creem, porque o homem por natureza tem fé. Mas esta fé, ainda que esta fé da pessoa, ela pegue e coloque em Jesus, mas esta fé, ela não é baseada no verdadeiro cristianismo, não é baseada na revelação que vem do céu, é uma fé morta, porque não produz fruto. Agora, quando nós ouvimos a palavra, a fé que nós temos, ela é vivificada pela palavra, porque o Espírito Santo, quando eu ouço a palavra, ele vem ao meu coração e faz eu entender que eu sou pecador, que eu estou condenado à morte eterna, mas que existe um que desceu a esta terra para me livrar da condenação, e este nome é Jesus. Quando eu entendo isso pela palavra, quando eu creio isso pela palavra, o Espírito Santo vivifica a minha fé, e eu creio com uma fé sobrenatural, uma fé avivada, uma fé espiritual, uma fé que jamais é abalada. Glória a Deus. Mas tudo isso provém da pregação da palavra de Deus. Depois que você então compreende tudo isto, acontece algo, como aconteceu em Atos capítulo de número 2 e versículo de número 37 e 38. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar conosco, a Bíblia diz assim, Atos 2, versículo 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém?
depois que nós compreendemos, depois que nós entendemos a palavra, a primeira coisa que o Evangelho faz na nossa vida é que nós vamos entender que nós somos pecadores. A segunda coisa que o Evangelho faz na nossa vida é ter desejo de aceitar a Cristo. A terceira coisa que o Evangelho faz na nossa vida é o que eles fizeram. Eles vieram, aleluia, a Pedro, e Pedro disse: agora vocês têm que arrepender-se dos vossos pecados. Quando o homem se arrepende dos seus pecados, aleluia, a salvação está pronta sobre a sua vida. Enquanto não houver arrependimento do pecado, não existe salvação na vida do ser humano. Ele pode ter sido chamado, ele pode ter ouvido a palavra, ele pode ter aceitado que Jesus é o Salvador, que ele é um pecador, mas enquanto ele não, aleluia, se arrepender daquilo que ele é, se arrepender dos seus pecados, ainda assim ele está fora da salvação. Precisa arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento, de uma forma mais clara, mais objetiva, para que você entenda, é a mesma coisa que eu estiver caminhando numa direção, estiver indo para o sul. Arrepender-se significa dar meia volta e ir para o norte. Aleluia! Arrepender-se significa eu estou com o meu pecado por meio dos meus atos indo para o inferno, mas quando eu creio em Jesus, eu me arrependo de andar como eu ando e viro e dou meia volta e começo a andar para o céu. Arrepender significa, aleluia, eu ter ódio das coisas que eu pratico, eu ter ódio do jeito que eu sou, eu não gostar do jeito que eu sou e querer ser do jeito que Deus é. Isto é arrepender-se, é você odiar o teu pecado e amar agora a Deus. Antes, quando nós estávamos no mundo, nós odiávamos a Deus e amávamos os nossos pecados. Antes, quando nós estávamos no mundo, nós gostávamos da farra, nós amávamos o cigarro, nós amávamos a orgia, nós amávamos a bebida alcoólica, nós amávamos as drogas, nós amávamos as prostituições, nós amávamos a malícia, nós amávamos tudo que o mundo tem. Mas agora, quando eu me encontro com Cristo, o próprio encontro que eu tenho com Cristo me faz eu enxergar que tudo que tem em mim é podre, que tudo que tem em mim não presta. Então eu começo a odiar aquilo que está dentro de mim, chamado pecado, e eu começo então a amar as coisas de Deus, amar a Deus e procurar as coisas de Deus. Aí começa a salvação na minha vida. Amém? Glória a Deus. Quando acontece isso, depois de você começar a ter nojo, eu gosto dessa palavra. A palavra nojo, eu gosto dela porque na nossa linguagem, essa palavra tem um peso muito forte. Quando fala nojo, muitos se lembram de muitas coisas, né? Quando a gente fala nojo, uns se lembram de uma determinada coisa, outros se lembram de outra determinada coisa. Mas o certo é que quando a palavra nojo é falada, você tem uma noção de coisas ruins. Então nós temos que ter nojo do pecado. Ainda que ele esteja em você, você tem que ter nojo. Ainda que você não consiga largar de tudo que você tem de errado, mas você tem que odiar aquilo, você tem que ter nojo daquilo. Porque se você amar aquilo ali, se você continuar amando aquilo ali, Deus não pode continuar a obra redentora na tua vida. E aí, meus irmãos, quando nós agora nos arrependemos e somos batizados, como disse Pedro, a Bíblia diz lá em João capítulo 13, verso 5, que agora nós precisamos nascer de novo. Há uma nova vida nos esperando. Aquilo que eu era, aquele modo de ser, acabou. Eu morri. Eu não sou mais aquele. Nunca mais vou me encontrar no bar. Nunca mais vou me encontrar nas festas à noite. Nunca mais vão me encontrar, aleluia, nas esquinas, cheirando ou fumando. Porque agora eu tenho uma nova vida. Deus colocou dentro de mim, através do Espírito Santo, uma semente de uma nova natureza, a natureza divina, a natureza de Deus. Então agora, irmãos, esta natureza que está implantada, que foi plantada pelo Espírito Santo, ela vai começar a germinar, ela vai começar a dar fruto. E foi isso que Jesus disse para Nicodemos ali em João 3, 5 e 6.
é preciso nascer de novo, da água e do Espírito. Por que da água e do Espírito? Porque Jesus disse para os seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. A palavra de Deus é o que limpa o coração do homem. Aleluia! E você sabe que toda a terra, para ser plantada, ela não é plantada junto, aleluia, com o mato. Ela nunca é plantada junto com alguma coisa que é impura. É sempre tratada a terra. Aqueles que plantam, eles viram a terra, eles capinam a terra. Depois de ser capinada, depois da terra ser tratada, então vem, aleluia, a semente para ser plantada. Assim é a palavra de Deus. Antes de Deus colocar a semente da salvação dentro do meu e do teu coração, Ele faz uma limpeza pela palavra. Nós ouvimos a palavra, é como se jogasse água no nosso coração. Aquilo que não presta, aquilo que é impuro, aquilo que é imundo, vai sendo lavado, e agora temos uma terra preparada, e Deus vem pelo seu Espírito e planta esta semente. E lá em Romanos capítulo 6, se você quiser acompanhar, Romanos capítulo 6 e verso 4, a Bíblia também diz: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja, a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo está afirmando: fomos sepultados. O que é uma pessoa sepultada? Só pode ser sepultado quem está morto. Ninguém que é vivo aceita ser sepultado. Você já viu alguma pessoa que está viva ser sepultada? Nós podemos até encontrar casos de pessoas que estavam doentes e que deu lá um coma, e o médico achou que ela estava morta, e colocaram ele no caixão e ficou sendo velado durante umas horas. Mas quando ela acorda e vê que ela está dentro do caixão, ela sai correndo, porque ninguém aceita ser sepultado enquanto está vivo. Então, meu irmão, a primeira coisa que nós temos que entender, para nós podermos ter a semente de vida, para nós podermos ter a nova vida em Cristo, eu e você temos que morrer para o mundo, ser sepultado nas águas batismais, aleluia, como símbolo daquilo que já aconteceu na tua vida espiritual. Quando nós então somos sepultados, agora eu não tenho mais domínio, porque morto não tem domínio, o morto não sabe mais nada, o morto não fala, o morto não ouve, o morto não tem mais sentidos, o morto não sente cheiro de cachaça, o morto não sente prazer sexual, o morto, ele é morto, nada mais funciona na sua vida, ele está morto, ele está inerte. Assim é eu e você para o mundo. Não sentimos mais prazer, não sentimos mais atração para aquilo que está lá no mundo, porque agora tem uma nova vida sobre nós. Glória a Deus. Uma novidade de vida, disse Paulo aqui no verso 4. Nós agora andemos em novidade de vida, coisas novas. Quando nós não somos crentes, quando nós não somos cristãos, nós não pensamos em céu, não pensamos em inferno, não pensamos em Deus, não pensamos em nada que se refere ao mundo espiritual. Por quê? Porque nós somos humanos, naturais, carregados de coisas que nós, quando estávamos fora dos caminhos do Senhor, nós nascemos num lar onde talvez os nossos pais nunca foram crentes, nunca foram cristãos, e eles então trouxeram a nossa vida, foram formando a nossa vida. O lar que nós crescemos forma o nosso caráter. Aleluia! Se eu nascesse num lar onde meus pais fossem traficantes de droga, o meu caráter era segundo os meus pais. Se eu nascesse num lar onde a minha mãe era uma mulher de rua, era uma mulher que se prostituía, o meu caráter seria o mesmo. Eu seria formado de acordo com aquilo que é a minha família. Então cada um de nós tem uma formação, cada um de nós tem um caráter formado por aquilo que os nossos pais, que aquilo que a nossa família nos deu, que a nossa família nos legou durante a vida. Mas agora nós morremos para isso tudo. Isso tudo não tem mais valor. Não interessa mais se meu pai dizia que se eu tenho uma verruga, eu vou lá na vozinha do lado e peço para ela benzer que a verruga vai cair. Agora isso tudo passou. Agora essas crentices acabaram. Essas falácias não têm mais o poder sobre a minha vida, porque agora eu tenho uma novidade de vida. Eu tenho novidade de vida.
Eu tenho uma vida nova. Eu estou começando agora a viver uma vida espiritual. E como nós estamos começando a viver uma vida espiritual, é normal que neste começo nós venhamos errar, nós venhamos tropicar, nós venhamos cair, mas nosso Pai Celestial, que nos fez nascer, Ele vai sempre estender a mão e nos levantar, porque Ele sabe que nenhuma criança que nasce sai correndo. Nenhuma criança que nasce já sabe ler e escrever. Nenhuma criança que nasce já sabe fazer conta. Nenhuma criança que nasce já monta numa bicicleta e sai andando. Nós temos agora um processo. Este processo chama-se processo de crescimento. Isso aconteceu com Jesus. A Bíblia diz ali em Mateus que Jesus crescia na graça, aleluia, e no conhecimento, aleluia. Ou seja, Jesus crescia espiritualmente na presença do Pai, isso é na graça, e crescia também em conhecimento. Jesus, por ser Deus, não quer dizer que Ele nunca estudou. Jesus, por ser Deus, não quer dizer que Ele nunca fez uma faculdade, até porque se Ele era mestre, Ele teve que cursar alguma coisa para chegar ao grau de ser mestre. Então nós na vida espiritual é a mesma coisa. Deus agora nos traz e nos coloca como crianças, e nós vamos aprendendo com Jesus, que é manso e humilde de coração, e Ele tem descanso para a nossa alma. Mas nós temos que entrar dentro desta nova vida e aprender a viver com Jesus. Aprender a viver com Jesus. Dentro deste aspecto de aprendizagem, nós agora vamos conhecer com Jesus alguma coisa chamada santificação. Santificação no grego significa kadosh. Kadosh significa separação. Ou seja, aqui estão várias cadeiras, todas elas são iguais. Porém, eu sou Deus da cadeira. Eu vou pegar esta cadeira aqui, igual às outras todas. A única diferença é que eu vou santificar. Esta cadeira agora não faz parte mais aqui de cima do púlpito. Ela agora faz parte da nave da igreja. Ela está separada. Ela foi separada das demais. Assim é o crente. O crente antes, ele andava como o mundo andava. Era igual ao mundo, fazia o que o mundo queria. Mas ele foi para Cristo. Cristo agora começa a santificar. Começa a separá-lo. Tirá-lo do meio do mundo. Começa a dar agora uma nova vida. Começa a dar um novo aspecto de pensamento das coisas do céu. Ele é separado. Agora a Bíblia diz lá em João capítulo 17 e também verso 17, aleluia, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando Deus nos santifica, quando Deus nos separa, Ele nos separa e nos santifica pela sua palavra. Sabe como você vai ser um crente vitorioso? Sabe como você vai ser um crente que nunca vai cair na armadilha do diabo? Sabe como você vai ser um crente pentecostal de verdade, e nunca os espíritos enganadores vão falar na tua boca como língua estranha, como se fosse Deus? Sabe quando você vai se levantar e não vai profetizar na emoção? Aleluia. Sabe quando você vai ser um crente verdadeiro? Quando você for santificado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que santifica. A palavra de Deus é que separa. A palavra de Deus é que faz separação das coisas certas e erradas. Quando eu e você somos santificados pela palavra, nós estamos sendo separados de verdade para Deus. Por isso o cristão que não lê, o cristão que não tem interesse pela Bíblia, ou não é aquele que só chega e dá umas lidinhas, aquele que só faz uma lida nos versículos, aquele que diz, eu estou lendo toda a Bíblia. Eu estou lendo toda a Bíblia, pastor. Eu leio 2 capítulos por dia. Muito bom, ótimo. Mas isso não é santidade pela palavra. Santidade que você consegue pela palavra é estudo sistemático da palavra, é saber o que a palavra diz sobre certos aspectos da vida, é saber o que a palavra diz sobre o pecado, é saber o que a palavra diz sobre algo que você faz, é saber o que a palavra diz sobre aquilo que a igreja diz que não pode fazer. Isto é ser separado, isso é ser santo, é ser santificado pela verdade, pela palavra. Sabe, irmãos, antigamente eu estava numa igreja onde as pessoas não tinham
tinham televisão, onde as pessoas não cortavam o cabelo, onde as pessoas andavam reto, aleluia. Por quê? Porque aquela igreja tinha pastor que pregava que não podia, porque a igreja não permitia, e eles obedeciam a regras. Eles não eram santificados, eles eram crentes que obedeciam a regras, eram crentes como no tempo de Moisés, aleluia, que obedeciam 10 mandamentos, eram crentes de letra. Mas quando chegou um certo momento daquela igreja, mudou o pastor, aleluia, ele chegou e disse: olha, esse negócio de não ter televisão é bobagem, esse negócio de cortar o cabelo é do tempo do apóstolo Paulo, nós já estamos no século 21, esse negócio, aleluia, de você não fazer isto, ou você não fazer aquilo, não tenha, aleluia, explicação bíblica. Nós podemos fazer, porque nós somos livres, Cristo veio e nos libertou. Sabe o que aconteceu? Todos os crentes começaram a comprar televisão, a maioria das irmãs começaram a cortar o cabelo, a pintar o cabelo. Irmãos evangelistas da igreja, nós passávamos, meu pai deu testemunho esse tempo atrás, que ele passou na frente da casa de um evangelista, estava ele sentado de regata e de bermuda, aleluia, lendo Bíblia. Por quê? Porque nunca foram santificados, eles apenas aprenderam o que o pastor falou. Se mudar o pastor, muda a igreja, se mudar o ministério, muda o teu jeito de ser. Mas Jesus, ele vem para nos santificar na verdade, a palavra dele é verdade, e quando nós somos santificados, pode mudar quem mudar, mas eu e você permanecemos na palavra. Oh, glória a Jesus! Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é o processo da santificação. 1 Pedro também tem uma palavra que diz que nós devemos santificar a Cristo. 1 Pedro capítulo de número 3 e versículo de número 15. A Bíblia diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Vamos parar aqui. Olha o que o apóstolo Pedro diz: santificai a Cristo, separai a tua vida para Cristo. É isso que ele está dizendo, como Senhor em vosso coração. Por que em vosso coração? Porque a Bíblia diz, irmãos, que os maus pensamentos, ele provém do coração, os maus desígnios provêm do coração. Lá em Provérbios, o sábio Salomão já advertia: guarda o teu coração, guarda o teu coração, porque dele procede para a vida. É dele que procede as coisas para a vida. Então o coração tem que ser santificado com Cristo, o coração tem que ser santificado com a palavra. Jesus mesmo falando, ele diz que aquilo que está, o teu tesouro, aquilo que está no teu coração, que é o teu tesouro, aquilo ali é o que vale dentro de ti. Não adianta você dizer assim: eu ando de gravata, eu ando bonitinho. Não adianta. Se o teu coração tem mau tesouro, aquilo ali é o teu coração para Deus. Deus vê assim. Deus não vê você de paletó e gravata. Deus não vê você de cabelo comprido. Deus não vê você de saia arrastando os pés. Deus vê o que tem no teu coração. Se o teu coração é mau, se o teu coração guarda mau tesouro, para Deus é aquilo ali que está valendo. Então é isso que Pedro está dizendo, que nós devemos santificar, separar o nosso coração para Deus, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Tem crente que não sabe responder, tem crente que não sabe dizer porque ele é crente, tem cristão que não sabe dizer porque ele vai na igreja, tem cristão que não sabe dizer, se alguém pergunta para ele: meu irmão ou amigo, você que é cristão, me responde, por que vocês adoram a Deus numa trindade? Por que vocês adoram a Deus e andam em santificação? Por que vocês lá na igreja de vocês andam assim? Por que vocês não fazem isto? Tem muitos crentes que dizem: eu não faço porque o pastor diz que é para não fazer. Outros dizem: não, eu não faço porque a igreja, eu li o estatuto da igreja, ela não permite fazer. Isto não é a razão da vossa fé. A razão da vossa fé está na Bíblia.
A razão da vossa fé está aqui, na palavra de Deus. Quando você conhece a palavra de Deus, como eu disse anteriormente, você está inteirado. Por que você é cristão? Você vai saber responder tudo conforme a palavra. Você não vai precisar dizer assim: olha, eu não sei, eu sei porque o pastor disse que não pode. Olha, eu sei que o ministério lá diz que não é para fazer. Agora, quando eu e você estamos imbuídos da palavra, quando eu e você conseguimos entender por uma revelação de Deus, a palavra de Deus, nós vamos agora ser crentes que podemos dar as respostas daqueles que pedirem razão da nossa esperança. Amém? Isso faz parte da santificação. Mas ainda não acaba. Cristianismo não é só isso. Cristianismo também é renúncias. Abra comigo, se você tiver a sua Bíblia em mãos, Marcos capítulo de número 8. Marcos capítulo de número 8 e versículo de número 34. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, o próprio Jesus falando: então, convocando Jesus a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo? Se alguém quiser ser cristão, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ser crente, negue-se a si mesmo. Renúncia. O que é uma renúncia? Renúncia, geralmente, é você deixar de fazer aquilo que você gosta. Renunciar os teus prazeres, renunciar os teus gostos, renunciar, muitas vezes, você tem um churrasco, um aniversário, mas você fazer uma renúncia, porque na mesma data que tem um aniversário, na mesma data que tem um churrasco, tem uma consagração, tem, aleluia, um jejum para você ir. Isso é renúncia. Jesus está dizendo: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo negue-se. Negue-se. Negar a tua vontade. O princípio do cristianismo é a negação da minha vontade. O princípio do cristianismo é o aceitar a vontade de Deus e negar a minha vontade. Porque a minha vontade, ela é terrena. A minha vontade, ela é contrária a Deus. Tudo que eu quero é contra o que Deus quer. Tudo que eu gosto é contrário do que Deus gosta. Aleluia. Você gosta de carne gorda. Deus não gosta que você come carne gorda, porque Ele sabe que faz mal. Nós gostamos muito de café. Deus não gosta que nós tomamos muito café, porque a cafeína, ela aumenta a pressão. Tudo aquilo que nós gostamos, tudo aquilo que nós praticamos com prazer, aleluia, muitas das vezes é contrário ao que Deus gosta. Por quê? Porque o nosso gostar, a nossa vontade, é uma vontade humana, é uma vontade que prende nós aqui na terra, e nós temos que ter renúncia destas coisas. Nós temos que ter renúncia, e esta renúncia, ela não é o Espírito Santo que vai fazer em você, é você. É você que vai ter que renunciar. É você que vai ter que dizer: não faça, não vai, não pega, não manuseie, não trate assim. É você. A renúncia é você. A única coisa que o Espírito Santo faz em nós é dizer: olha, isso é errado. Ele acende a nossa consciência para dizer que está errado. Agora, você deixar de fazer, é você que tem que fazer. Veja que isso não está falando sobre ser salvo. Você já foi salvo. A salvação aconteceu quando você entendeu que você é pecador, odeia o teu pecado e quer amar a Deus. Só que agora nós estamos falando de renúncia. Renunciar. Você tem que renunciar aos teus prazeres. Você tem que renunciar. Eu me lembro que quando eu vim para o Evangelho, eu me lembro que o que eu mais gostava, era o que eu mais gostava. Eu não torcia para times de futebol, né? O meu pai era internacional, e eu era inter assim também, mas nem olhava, nem sabia a escala dos times, não sabia nada. Eu não era assim devoto a essas coisas. Mas eu amava futebol. Eu amava o jogo. Eu não amava os times. Para mim não interessava se trocou técnico. Para mim não interessava quem entrou, quem saiu. Isso eu nem sabia. Mas o futebol eu amava. Então eu me converti a Cristo. E eu me lembro que na frente da minha casa tinha um campinho de futebol, né, que os gurizados jogavam ali as peladas.
E eu jogava ali também. Mas agora aceitei a Cristo. E às vezes eu passava, para ir a algum lugar, eu passava na frente daquele campinho, ia jogando, daqui a pouco aquela bola respingava, vinha para os meus pés. Uma vontade de pegar e dar um chute com a minha perna esquerda, que eu sou canhoto, dar um chute para devolver para eles. Eu dizia, não, eu vou renunciar. A bola vinha, não era mal educado, não deixava a bola passar para eles irem buscar, não. Pegava a bola com a mão e jogava para eles. Mas não chutei mais. Eu digo, eu vou renunciar. Porque isso aqui que era a minha idolatria. Era aqui que estava o meu amor, aqui que eu apegava nessas coisas, é aqui. Então eu renunciei. É isso que Deus quer para nós. Renúncia. Quando você consegue fazer isso, quando você, agora tem coisas que nós não conseguimos renunciar de imediato. Aí você tem que chegar a Jesus e dizer para Jesus, ó Jesus, eu não consigo. Ser sincero com Jesus. Jesus, ele é fiel. Jesus, ele não vai te lançar em rosto o teu pecado. Nunca, jamais. Eu me lembro de um rapaz que era drogado, já falei isso. Era drogado lá em São Leopoldo. E eu expliquei para ele que ele estava dizendo para mim que muito bom ser crente, estava indo na igreja, coisa boa, mas ele tinha um problema, ele não conseguia deixar de se drogar. Já era 10 anos de crack. O senhor tem que entender, não consigo. Eu não quero, mas eu não consigo. Eu disse para ele, eu entreguei ele em casa, disse para ele, quando te der essa fissura que você sente, antes de você sair, antes de você ir lá para fumar, dobra o teu joelho. Diz para Jesus, ó Jesus, tu sabe, Jesus, eu estou indo na igreja, eu sei que o Senhor não gosta dessas coisas, eu sei que isso é pecado, eu odeio isso também, mas agora está dentro de mim, está dentro do meu sangue, é uma química que ficou aqui, eu não consigo me livrar disso, Jesus, eu estou te avisando, eu estou aqui para expressar isso para ti, eu não quero, mas eu não consigo, eu estou indo lá. Ele fez. Sabe o que ele disse para mim? Que quando ele estava orando, na sinceridade dele, ele nem sabia orar, recém estava começando na igreja, ele começou a orar, e ele disse assim, que caiu uma brisa dentro daquele quarto, desceu uma brisa, como que se fosse um sereno, e começou a molhar ele, mas ele não sentia umidade, ele só sentia que parecia que estava molhando ele, aquela brisa. Esse que começou a chorar, chorava que gritava, soluçava dentro do quarto, e quando terminou aquilo, não tinha mais nada no seu coração, desejo de droga, tudo tinha acabado, porque Deus sabe, irmãos, o que eu e você precisamos. Deus sabe o teu limite, Deus sabe aquilo que você não quer fazer, é errado, você não quer fazer, mas você não tem força. Deus sabe. Seja sincero com Deus. Seja sincero. Isso é renúncia. É você chegar lá e dizer, eu não quero fazer. Eu não quero. Mas tem gente que gosta, Tem gente que gosta. Não, sou crente igual, não acontece nada. Porque Deus é longânimo, não é? Imagina se Deus tratasse como os pagãos dizem que os deuses deles tratam, Se errou, fulmina. Se errou, ele mata. Deus não é assim. Eu erro hoje, Deus me olha. Eu erro amanhã, Deus continua me olhando. E o olhar dele não é um olhar condenador, é um olhar de amor. Porque ele está vendo que é eu que estou indo para o inferno. Você obedecer a Deus ou não obedecer a Deus, ele continua sendo Deus, ele não muda nada. Ele olha para você com amor. Ele olha para você com amor. Ele vai tentar te ajudar, ele vai tentar sempre te acolher, ele vai tentar sempre estender a mão. Mas você tem que renunciar. Você tem que ter força de renunciar. Segundo, consagração. O que é essa consagração? Tem gente que confunde consagração com santificação. Santificação é o que eu fiz aqui com a cadeira. Ela está ali, continua separada. Agora, consagração, ela é serviço. Consagração é algo dedicado a alguém. É uma coisa dedicada a alguém. Então, eu vou consagrar a minha vida. Eu estou dizendo, quando eu digo, vou me consagrar, eu estou dizendo, eu vou me oferecer em serviço. Eu vou me oferecer a Deus. Ele vai fazer de mim o que Ele quer. Eu estou me consagrando. Eu estou oferecendo a minha vida. Ele faz o que Ele quer. Ou seja, você está dizendo, eu sou vaso. A partir de agora eu sou vaso. Isso é consagração. Romanos capítulo 12. Uma palavra bem conhecida dos irmãos. Romanos capítulo de número 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que, olha bem, apresenteis. É algo que você tem que fazer. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Ou seja, a consagração é você oferecer a tua vida para Jesus. É você dar a tua vida para Jesus. É a continuação daquele Marcos, capítulo 8, que nós estávamos lendo. A continuação diz: quem quiser, pois, salvar a sua alma, a sua vida, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim, por meu serviço, por estar me servindo, por amor de mim e do Evangelho, salva-la-á. Então isso é consagração. Santificação é Deus te separar pela palavra de Deus, te mostrando que é certo e errado. Você está separado. Mas não adianta você só ser separado. Você precisa agora ter uma consagração. Você tem que agora servi-lo. Você tem que agora ser vaso. Você tem que agora deixar ele te usar. Você está se consagrando. Você está se oferecendo a ele, dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. A consagração de Isaías foi esta. Aleluia. Depois que Deus mandou o serafim e tocou nos lábios dele, santificou ele, separou ele do povo. Ele diz: agora eu vejo que eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele viu agora que ele estava separado daquilo ali. E Deus veio e consagrou, aleluia, a vida dele. E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Começou um serviço. Começou agora ele a servir a Deus. Pastor, o senhor está dizendo que consagração significa que agora eu tenho que ser obreiro? Não, a Bíblia não fala que nós temos que ser obreiro como consagração. Consagração significa apenas você prestar serviço a Deus. Prestar serviço a Deus no teu modo de viver, prestar serviço a Deus no teu modo de falar, prestar serviço a Deus no teu modo de andar. Isso é prestar serviço, isso é consagração. As pessoas olham para você e veem que você serve a alguém, veem que você é de alguém, você tem dono, e o teu dono é Jesus. É por isso que você vive diferente. Você é uma pessoa consagrada. Amém? Glória a Deus. Resumo disso tudo está em 1 João, capítulo de número 2 e verso de número 6, um versículo que eu gosto muito de ler. 1 João capítulo 2 e verso de número 6, diz assim, este versículo é o resumo de tudo que nós estamos falando. Este versículo resume renúncia, consagração, santificação, vida nova, aceitação da palavra, o chamado de Deus. Este versículo resume tudo, dizendo: aquele que diz que permanece nele, em Jesus, este deve também andar, assim como ele andou. Este andar não significa caminhar, mas viver. Então o apóstolo João está dizendo: aquele que diz que permanece em Cristo, esse deve viver como Cristo viveu. Ou seja, o que o apóstolo João está dizendo, e que resume tudo, ele está dizendo: você é cristão? Aquele que diz que é cristão deve ter uma mudança de caráter. Ter uma mudança de caráter. Quando nós não somos crentes, nós somos mau caráter. Nós somos mentirosos. E nós somos várias coisas. Agora, eu sou cristão? Eu sirvo a Cristo? Se eu digo isto, o apóstolo João está dizendo: se você diz isto, você tem que ter o caráter de Cristo. É isso que é ser cristão. Isto é cristianismo. E o que é caráter? Caráter significa integridade moral. Integridade moral. O que Deus disse para Satanás a respeito de Jó? Este homem é um homem íntegro. Deus estava dizendo: este homem é moral. Este homem tem um bom caráter. Então eu e você agora temos que ter o caráter de Cristo. Temos que ter a moral de Cristo. Isso, irmão, é cristianismo. Isto é cristianismo puro. Cristianismo não é igreja cheia de gente que não sabe o que está fazendo. Cristianismo não é pastores, aleluia, que estão enriquecendo à custa da ignorância do povo. Cristianismo não é uma pregação medíocre, uma pregação que te diz que você vai sempre estar bem. Cristianismo não é a mensagem de massagear ego. Cristianismo não é autoestima. Cristianismo não é o pregador dizer que você vai melhorar
que você vai vencer, que você vai alcançar a vitória, que você vai subir no pódio, que você vai ver os teus inimigos embaixo dos teus pés. Isso não é cristianismo. Cristianismo é renúncia, é consagração, é santificação, é vida nova, é aceitação da palavra, é o caráter de Cristo dentro de nós. Isso é cristianismo. Eu fico, irmãos, assim, uma condição que eu não sei explicar, quando eu começo a escutar pregadores famosos. Sabe por que eles são famosos? Sabe por que esses pregadores são famosos? Porque não existe cristianismo real na vida deles. Então eles ganham, sabe o que eles ganham? Eles ganham fãs, eles ganham adoradores. Aí eles ficam famosos, porque eles estão pregando justamente o que você quer que eles preguem. Eles ficam famosos porque eles falam aquilo que o teu coração quer ouvir. Eles pregam aquilo que a tua soberba quer ouvir. Aí é fácil ser pregador, é fácil ser pastor de igreja, é fácil ter um templo lotado, é fácil as pessoas virem na terça-feira ouvir o pastor, porque ele fala aquilo que você gosta de ouvir. Ele fala aquilo que amassageia o teu ego. Você sai daqui dizendo: eu fui abençoado. Por quê? Porque você ouviu aquilo que você gosta de ouvir. Você ouviu que você vai ser rico porque Deus vai te enriquecer. Você vai sair daqui abençoado porque você ouviu que o pastor está dizendo que você pode andar de qualquer maneira, porque tudo você pode em Cristo que te fortalece, e você está indo para o céu. Aí alguém prega a verdade do Evangelho. Não, a igreja de vocês é uma igreja cafona, quadrada. É uma igreja que ficou lá no ano de 1911. Isso já mudou há muito tempo. Não, irmãos, o Evangelho é imutável. Cristianismo é isso que eu preguei hoje. Se isso aconteceu na tua vida, se isso está acontecendo na tua vida, você é cristão. Ou seja, você é cristão, significa você tem o caráter de Cristo. Os apóstolos Paulo e Barnabé foram chamados de cristão em Antioquia, porque eles transmitiram um caráter igual de Cristo. Eu e você somos o caráter de Cristo. Quando eu e você estamos na rua, nós transmitimos o que Cristo é. Esses dias paramos numa esquina aqui para pegar o ônibus. Tinha uma senhora. Aí paramos ali, né, na sombra, e ela estava mais na esquina. Ela viu nós ali, já chegou perto. Vocês são crentes? Eu também sou. Eu não vi nada. Mas ela viu. Como é que ela viu? Como é que ela viu que nós somos crentes? O pastor está fazendo discriminação. Eu não faço discriminação, eu prego a palavra, irmãos. Eu não faço discriminação nenhuma. Eu prego a palavra. Essas pessoas que acham que são crentes, acham que são porque o pastor dela diz que são. Mas elas estão indo para o mesmo lugar que eles. Porque cristianismo é ser cristão. Ser cristão é ter o caráter de Cristo. É mostrar isso com a tua vida. Amém?